Olá a todos, é mais um programa Hora de Acertar. É aquele seu programa que lhe vai com certeza e procura ao longo da semana lhe estimular a chegar mais longe, também a dar-lhe algumas dicas e algumas orientações para que você assim o consiga superar-se a si mesmo, porque você com certeza é capaz de o fazer. Connosco, como já é habitual, o nosso mais que tudo, pois com certeza, César Ribeiro. Olá, Carla, aos nossos telespectadores. Sem dúvida, estar neste programa é uma satisfação imensa e poder levar-lhe esta motivação, esta força para avançar, para não se deixar ficar, mesmo que as adversidades se levantem. É para isso que nós estamos aqui e hoje, mais uma vez, com um tema muito especial. É verdade, até porque dando um pouco continuidade ao programa da semana passada, onde falávamos acerca de higiene e segurança no trabalho, hoje vamos falar acerca da outra parte não menos importante, tão importante quanto a higiene e segurança no trabalho, que é a medicina no trabalho. O que é que ela traz, quais os seus benefícios, quais as suas prevenções e o que é que isso nos vai trazer. Para falarmos acerca disso, temos a nossa convidada especial, como já estava também da outro programa anterior, como prometido também, Bárbara Franco. Olá, Carla. Tudo bem, Bárbara? Olá, Bárbara. Então vamos, depois da nossa matéria, voltamos então com o tema medicina no trabalho, saúde no trabalho. Vai dar o que falar, com certeza. Acidentes e doenças relacionados com o trabalho são cada vez mais motivo de grande preocupação. Quantas pessoas você conhece que já tiveram um acidente no local de trabalho? Quantos funcionários já tiveram problemas de saúde consequentes da função que desempenham? Está comprovado que, por exemplo, pessoas que passam demasiadas horas em pé poderão vir a sofrer de problemas como hérnias, varizes e até problemas de costas. Já quem passa demasiado tempo em frente ao computador certamente virá a ter problemas de vista no futuro. Estima-se que anualmente cerca de 2 milhões de pessoas morram devido a acidentes e doenças profissionais. Em todo o mundo ocorrem 270 milhões de acidentes de trabalho e mais de 160 milhões de doenças profissionais são diagnosticadas. Empresas de construção civil, fábricas e profissionais que trabalhem em ambientes de risco são mais propensos a acidentes laborais. Tudo isto e muito mais levou à criação de uma cultura de segurança dentro do local de trabalho. O objetivo foi o de diminuir a quantidade de acidentes de trabalho e doenças profissionais, aumentar o conforto dos funcionários e dar melhores condições aos mesmos. Hoje existem uma série de equipamentos, regras e sinais que devem ser respeitados para a segurança dos trabalhadores e o não cumprimento destas regras poderá colocar em risco a vida da pessoa. Mas se hoje é obrigatório o uso de fatos adequados, capacetes, óculos e toda uma panóplia de proteções para quem trabalha em ambientes perigosos, também existem regras para ambientes mais reservados, como escritórios. A iluminação, a distância do computador, a cadeira, o teclado e tudo mais têm hoje as suas regras também. Chama-se ergonomia e é a ciência que estuda o modo como as máquinas e equipamentos devem ser desenvolvidos de forma a serem confortáveis e cómodos para os seus utilizadores. Tudo para que você, enquanto trabalhador, esteja mais confortável, mas acima de tudo, mais protegido. Muito bem, então hoje vamos falar, como havíamos prometido, acerca de saúde no trabalho. Também, Bárbara, é uma obrigatoriedade, não só da ACT, da Autoridade de Controlo às Condições de Trabalho, como da DGS, a Direção-Geral de Saúde, não é? No caso. Todas as empresas, elas têm esta mesma obrigatoriedade, que é prestar ou dar serviços nesta área aos seus colaboradores. É uma medicina diferente, não é uma medicina curativa, não é? Como é a nossa área, o nosso caso, mas é uma medicina preventiva. Ou seja, existem postos de trabalho, existem riscos em certos postos de trabalho que carecem exatamente dessa precaução para evitar situações depois futuras e levar as pessoas a um estado de saúde como infelizmente ainda temos muito em Portugal. Exato, aliás nem se deveria contratar ninguém sem fazer primeiro essa avaliação de saúde, porque ao contratar qualquer que seja a pessoa, nós não fazemos a mínima ideia do estado em que a pessoa está, de saúde, e então é primordial, antes de assinar o contrato,
ser feita essa avaliação. São as tais análises, consulta. Até porque existe a obrigatoriedade dos 15 dias iniciais. Exatamente. O colaborador ser visto por uma entidade na parte da medicina do trabalho. Exatamente. Para saber se está apto, se não está apto para desempenhar funções, não é? Porque às vezes pode estar apto para algumas funções e não para aquelas que vai desempenhar. Porque um bocadinho como na higiene e segurança, tudo tem a ver com a função que a pessoa desempenha, com o enquadramento do trabalho. E há pessoas que estão preparadas a nível de saúde para determinadas funções, mas já não estão para outras. E isso tem que ser avaliado. Referiste há pouco que isso tinha que ser feito previamente, ou seja, antes a entidade patronal deve ter o cuidado, digamos, de falar com o futuro funcionário e ele com a entidade patronal antes de assinarem o contrato. Tem que ser prévio? É importante que seja, porque a partir do momento que está assinado o contrato, a pessoa trabalha para aquela entidade e depois perceber que não está apta é dar um passo atrás. Ou seja, o processo seria preferível dessa forma. Pois. Há quem assine primeiro contrato e depois vá fazer a avaliação de saúde. Se o contrato tiver um período de experiência, também não haverá mal nenhum fazer as análises no período de experiência. Estamos a falar de 30 dias, ou 60 dias, ou 90 dias em que a pessoa está à experiência. Aí não vejo mal nenhum de serem feitas as análises nesse período. Pois, isso sem prejuízo de depois haver alguma periodicidade em chamar o funcionário para esta mesma consulta? É de 2 em 2 anos, até para fazer os 50 anos. Não, correto, Carla? É, exatamente. Até aos 50 anos será uma consulta... Portanto, até aos 50 anos... De 2 em 2. Será de 2 em 2 anos. A partir dos 50 anos será anual. A consulta será anual. Existem também os exames complementares, não é? Exames obrigatórios para cada área. Por assim dizer, exatamente, como dizias muito bem, para saber se aquela pessoa está ou não apta para fazer. Por exemplo, existem exames complementares como um eletrocardiograma, um audiograma, algumas análises específicas, depois também depende se trabalha com radioatividade ou não. Portanto, mas hoje em dia, às vezes, e daí que eu acho que a importância de se escolher bem estas empresas, porque existem muitas empresas na área que fazem não importa muito o quê. Portanto, se calhar um eletrocardiograma para eles é o suficiente para qualquer coisa e não é. Se calhar umas análises básicas é suficiente para qualquer coisa e pode não ser. Nesta área assusta-me um bocadinho o facilitismo que eu tenho assistido, e eu falo por mim. A situação de, temos carrinhas que vão ao local, excelente, porque há empresas e na construção, por exemplo, os empregados não vão sair do estaleiro ou não vão perder um dia de obra, porque tudo isso está contratado na empreitada para ir fazer análises. É claro que pode ir um carro preparado para isso, mas preparado para quê? Lá está, para um hemograma, para uma análise de urina, sim, e um exame de visão, por exemplo, no caso dos soldadores, e um exame... Quem está sujeito a substâncias radioativas, isso faz sonde. Não quer dizer que não se faça um rastreio mais geral nessas carrinhas, que são muito úteis e eu concordo com elas, mas até que ponto é que é suficiente para cada atividade? É como tudo, eu acho que o dono da empresa, quem quer ter uma empresa ou quem vai abrir a sua empresa tem que pensar o ramo que eu vou escolher e que obrigatoriedade legal é que eu tenho nesta área. Até porque às vezes as pessoas, hoje em dia ainda é muito recorrente, César e Bárbara, as pessoas acharem que como era há uns anos atrás, bastava serem vistos pelo médico de família e aquilo era justificado. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia terão realmente de ser vistos por um médico ligado à área da saúde ocupacional, um médico de trabalho que tem uma formação específica de uma outra qualquer especialidade médica, mas são médicos realmente voltados para aquela área, sabem o que é que há a fazer naquela área com determinadas pessoas. Porque nós temos que analisar também um ponto importante. Há as chamadas doenças profissionais. Correto. As quais estão excluídas dos acidentes de trabalho. E muita gente não tem essa noção. Não, se eu ficar doente de trabalho eu vou para o seguro. A pessoa pode ir, mas não fica abrangido pelo seguro. Não é suficiente. Porque estamos a falar de um enquadramento de uma doença profissional. O que é isso? É uma doença inerente à atividade que a pessoa faz. Claro. Quem pega muitos esforços, uma lombalgia é uma doença profissional. Um exemplo. Então, por mais que a pessoa diga, não, mas eu posso ficar em casa por acidente de trabalho, eu fico de baixa pelo seguro. Não vai ficar. E se isso for previamente analisado na medicina no trabalho, evita-se estas situações. Uma das coisas que muita gente não sabe, desculpa César ter-te interrompido, por exemplo, no caso, eu posso me lembrar de algumas áreas, mas por exemplo, a área dos cabeleireiros.
e à área das cozinheiras, onde existem muitas senhoras que apanharam num dos peitos, numa das mamas, porque não é peito que se diz, é a mama que se diz, apanharam uma neoplasia, ou seja, apanharam um cancro na mama e acharam que aquilo foi ou devido à pílula ou devido a qualquer outra coisa genética, e não foi. Pelo simples facto, por exemplo, no caso das cozinheiras, o pegarem as panelas e encostarem ao peito, porque não têm a mínima noção que aquilo, vezes sem conta, pode despoltar uma neoplasia, pode despoltar um cancro mamário, por exemplo. A mesma coisa as cabeleireiras. O que é que acontece com as cabeleireiras? Porque estão todos os dias expostas ao calor dos secadores, que por acaso também é na zona ali, porque estão a fazer ali o seu trabalho e estão o seu brushing, né, e estão ali, também pode surgir. E isto é uma falta de informação. Quem diz nestas duas áreas, em tantas outras áreas, onde acontecem muitas coisas ou disparam doenças profissionais, que as pessoas não fazem a mínima ideia que aquilo foi um problema profissional. Olha, eu estou a ouvir-vos e com certeza isto gera aqui uma série de questões e gera para mim, eu acredito que para os nossos telespectadores também. Por isso, se me permite, eu deixaria aqui ou relembraria o nosso e-mail tv@iurte.pt, tv@iurte.pt. Se tiver uma questão, pode nos enviar. Eu relembro também a possibilidade de aceder ao nosso Facebook para tentar colocar as suas questões. Não hesite deste tema ou de outro tema que possa querer perguntar, mas deste em especial, porque eu vejo que as questões se levantam. É uma obrigatoriedade, portanto, de todo, se temos um negócio ou se queremos ter um negócio, nós temos que ter estas questões cientes. Portanto, se permanecer alguma dúvida e se a quiser colocar, esteja à vontade, tv@iurte.pt, por e-mail ou então aceda ao nosso Facebook. As questões levantam-se para mim, eu imagino que se levantem também para os nossos telespectadores. Bárbara, para clarificarmos, é efetivamente uma obrigação, ou seja, as empresas têm que disponibilizar isto, ponto final? Exatamente, é uma obrigação legal. Não e pode o funcionário? Perdão, desculpa, não pode haver trabalhadores sem medicina do trabalho. O trabalhador pode-se negar a uma consulta da medicina do trabalho, por incrível que pareça. Mas ele pode não ir. Ele pode não ir e ficar isento de qualquer responsabilidade. Ele pode não ir ou ficar isento de qualquer responsabilidade, enquadra-se naquilo que falámos do equipamento de segurança. No nosso programa anterior, exatamente. Em caso de doença profissional... um EPI. Imagina que ele não tem um equipamento de segurança. Não, mas o não ir à consulta enquadra-se na mesma lógica. Não foi convocado, não apareceu, foi convocado novamente, não apareceu. Não pode ser só responsabilizado a entidade patronal, é dividida a responsabilidade. A entidade patronal teria que, entre aspas, o obrigar a ir. Eu digo entre aspas porque não estamos a lidar com crianças. Mas não pode. Mas tem que fazer uma advertência. Sim. Mas contudo não pode obrigar a ir. Não pode obrigar, mas pode fazer uma advertência, o que, entre aspas, iliba de mais responsabilidades em Tribunal de Trabalho. Olhem, é de certeza que há sanções para estes incumprimentos? Pergunto eu. Não. A lei não é muito clara nesse aspecto. Porquê? Porque a lei, creio eu, foi gerada e foi criada para proteger o trabalhador. Pois. As leis de medicina do trabalho e de segurança são todas elas baseadas na proteção da integridade da pessoa. E não, no mesmo enquadramento não se iria criar sanções por a pessoa não cuidar da sua própria integridade. É um bocadinho da consciência. Mas digo eu, para a entidade patronal, se não proporcionar isto? Sim, há sanções, existem coimas altíssimas. Sim, existem coimas altíssimas. Um caso claro, estão a bater outra vez na construção. São os casos mais dramáticos. Sim, sem dúvida. Na construção civil, como a maioria das pessoas sabe, um empreiteiro subcontrata serviços de outras empresas. O técnico, e voltamos um bocadinho ao programa anterior, o técnico de higiene e segurança tem como obrigação verificar se o subcontratado tem ou não tem medicina do trabalho. Uma das obrigatoriedades em obra é ser apresentado pela empresa como aquela pessoa fez as análises e fez medicina do trabalho dentro do prazo. Porquê? Porque se isso não acontecer, em última instância, e acontecer alguma situação, o dono de obra, que nem sequer contratou um empreiteiro que subcontratou, é que vai responder por aquela morte, por aquela doença. Ou seja, estamos a falar de uma coisa que outras pessoas que não envolvidas diretamente no processo podem ser corresponsáveis. É verdade. Por exemplo, uma pessoa que está a trabalhar com um simples computador, ok? A pessoa aparentemente está num serviço administrativo ou está num outro serviço qualquer e acha que aquilo não lhe traz riscos de saúde. E traz. Não há nada melhor para acabar com a visão
do que estás Estar no diariamente à computador, frente de um 6 ou computador. 7 horas. Até porque dentro das normas também existe uma orientação que é de X em X tempo, convém fazer uma pausa do trabalho que estás a fazer. A cada 2 horas é conveniente estar alguns minutos. Uma ida à casa de banho, uma ida ao exterior. Para descansar. Sim, até porque acaba por deteriorar de uma forma muito rápida a visão. Ok? Pronto. O facto de estares, por exemplo, exposto diariamente às luzes intensas, artificiais, aquilo traz. O ar-condicionado. O próprio ar-condicionado também. Muitas pessoas levam, ai que bom, vou ligar o ar-condicionado. O ar-condicionado sem manutenção periódica é um poço de bactérias. Até porque também é uma das exigências da higiene e segurança do trabalho, para a manutenção. Eles veem os relatórios da manutenção do ar-condicionado, exatamente porque é uma das coisas que mais estraga o ar, mais polui o ar dos escritórios. E lá está, estamos num ambiente que supostamente não é perigoso. É verdade. Mas é. Estas matérias são importantíssimas. É por isso que nós trazemos estas matérias aqui ao programa Hora de Acertar. Porque sabemos que elas são importantes e têm que ser colocadas em prática e muitas vezes obrigatórias. E às vezes na ânsia de queremos criar o nosso negócio, queremos abrir a nossa empresa, queremos fazer os nossos cartões para dizer que temos uma empresa, nós esquecemos-nos, apesar de sabermos desempenhar a nossa função, sabemos que estas questões são obrigatórias e devem ser colocadas em prática. E às vezes matamos, Carla, já abordámos isso em vários programas, às vezes matamos o negócio porque não nos acautelámos e não colocámos em prática estas obrigações. É verdade. Olha, é engraçado que não tem graça nenhuma. Há um lugarzinho, por acaso, que eu costumo almoçar. Também já lá fostes. Só para que se saiba. Mas estava a falar com as senhoras. Sabes que ela é? Imagino, claro, pois, imagino. Lógico. Então, eu estava a falar com a senhora da cozinha porque eu sempre chego do bom dia à Dona Maria, ou boa tarde à Dona Maria, e ela chama a Dona Maria também. Pronto, somos todas Donas Marias. E a senhora, coitadinha, está ali, sabe Deus como. Há 20 anos que trabalha naquela casa, nunca soube o que é a medicina no trabalho. E a senhora, coitadinha, aqui há dias estava a trabalhar com um buraco, salvo seja, deste tamanho, no ombro, também por causa de um problema qualquer que ela teve no trabalho. E aquilo purgava pus por tudo que era lado. Estamos a falar de uma cozinha. Estamos a falar de uma cozinha, ok? Para além de ter as varizes deste tamanho nas suas pernas, coitadinha, porque é o dia todo naquele sacrifício, não é? E o que mais me revoltou nisto tudo foi quando eu lhe pergunto, mas você já foi falar com o seu médico de trabalho? E ela falou, o que é isso, médico de trabalho? Porque eu nunca tive, nunca me quiseram dar para fazer contenção de custos. E estamos a falar de uma casa, como tu bem sabes, cheia todos os dias. Aquilo enche todos os dias. E faz-me imensa confusão. Porque eu acho que hoje em dia ainda que eu compreenda todas as dificuldades inerentes à crise e outras coisas acabadas a ISES no nosso país, mas há coisas que eu acho que é negligência pura. E acho que hoje em dia ainda existe uma escravidão legalizada, percebes? Onde se permite que pessoas sem a mínima condição a ter acesso a qualquer coisa para se tratar, não têm. E isto irrita-me profundamente. E isto leva-nos a pensar, Carla e Bárbara, que quem tem isto deve preservar. É uma dádiva. Quem efetivamente tem esta possibilidade e a empresa proporciona isto, e nós, enquanto funcionários, temos esta possibilidade de ter uma consulta, de ter acesso a estes exames, é de preservar, porque ainda há casos em que não existem, esperemos que sejam poucos, mas ainda há casos em que não existem, por isso quem tem deve preservar a todo o custo, penso eu. Até porque as pessoas hoje em dia, mesmo tendo esses serviços, muitas delas são negligentes e isso não querem. O que mais me enerva, não é? Hoje eu estou para isto, hoje eu estou nervosa com a senhora do bar, deixou-me irritada, a senhora profundamente. O tema leva para isso. Deixou-me irritada. Mas o César, há bocado, voltando um bocadinho atrás, levantou uma questão importante. A pessoa, quando pensa em abrir o seu negócio, pensa naquilo que sabe fazer, a sua função. Eu especializei-me nesta área, vou abrir uma empresa nesta área. Muito bem. Mas a única coisa que a pessoa percebe é do serviço que ela vai prestar. E uma empresa não é o serviço que ela vai prestar. Uma empresa tem pessoas, tem um espaço físico, tem milhares de coisas inerentes àquela empresa que não estão no enquadramento da função que a pessoa tem. Eu sou médico, vou abrir um consultório, muito bem. O senhor pode dar consultas. E o resto? Mas o senhor não é bombeiro, não é técnico de seguros, não é pedreiro, não vende móveis, não percebe de ergonomia, não...
Então eu acho que às vezes falta um bocadinho de humildade também, da pessoa perceber, não, eu percebo da minha função, mas eu tenho que me cercar ou de pessoas ou de empresas certificadas para que quem trabalha comigo, para que o meu espaço, para que o sítio onde eu trabalho possa ser um sítio onde se consiga trabalhar. Isso é que é uma empresa. Exatamente. Olha, salvaguardando sigilo profissional, já aconteceu passarem, às vezes pelas nossas consultas, pessoas muito novas, estamos a falar na base dos 25, 26 anos, com tensões arteriais de 20, e para quem não sabe, todos os riscos inerentes a tensões arteriais muito altas, que passam por AVCs ou seja, e todas as outras coisas. O normal seria 13. Por aí, 13 ou 14 no caso dos homens, ou 12 no caso das mulheres. Mas uma pessoa com várias patologias, vários riscos já graves, e que ia trabalhar em alturas, ok? Ia trabalhar em andaimes e em espaços confinados. Portanto, todas as condições reuniam para que ele não estaria apto para o fazer. Grave. E quando ele é confrontado com, mas você sabe que nesta situação você não está apto para, não é? Ou, porque pode acontecer a qualquer momento, já sem fazer nada já pode acontecer a qualquer momento, não é? E a pessoa vira-se para ti e diz assim, sim, sei, mas também não o vou fazer porque não tenho tempo para fazer. E tu ficas dentro de uma passividade obrigatória em que não podes realmente fazer nada por aquela pessoa, e aquela pessoa está apta a morrer a qualquer lado ou está disposta a ter qualquer coisa a qualquer lado, e não está nem aí para isso. É o facilitismo. Em Portugal morre-se de doenças que eram tratáveis facilmente. Sim. Então, nós vamos ainda fazer as nossas considerações finais, mas para já vamos assistir a um vídeo importantíssimo. Eu aconselhava a não sair desse lado porque temos algo a aprender. Mama, don't you treat me wrong. Come and love me, daddy, all night long. All right. All right. All right. Uma infância pobre, sem perspectivas de futuro. Além da morte do irmão, a cegueira aos 7 anos de idade. Mas a deficiência não o impediu de realizar os seus sonhos. Enfrentou o preconceito por ser negro e cego. Meus ouvidos têm que ser meus olhos, meu amigo. Todo som tem uma diferença, e é por isso que eu uso solas duras para ouvir o eco dos passos voltando das paredes. E quando eu passo por uma porta aberta, o som muda. Aos poucos foi sendo reconhecido. Em 1959 chegou ao top 10 das vendas. Ganhou 12 prêmios Grammy durante a sua carreira. E em 1993 foi eleito o melhor cantor pela canção A Song for You. Charles mudou a cultura americana, encantou as pessoas, ficou riquíssimo e mostrou que não existem obstáculos quando se sabe onde quer chegar. Baby, don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, all it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road.
Mas a grande lição que o Ray Charles nos deixa é que a deficiência está dentro e não fora. Hey, yeah. When you see me in misery, come on, baby, till my feet now. It's all right. Oh, you know it's all right. Look up now. Hey, hey, yeah. Now play it one time. That's what I'm talking about. Roll it, baby. Tell your mama, tell your pa, gonna sing you back to this song right now. Mama, you don't do right, yeah. You know you don't do the right now. Oh yeah. What I say, tell me what I say. Tell me what I say now. Tell me what I say. Tell me what I say now. Tell me what I say. Oh, I want to say I wanna know. Look, girl, I wanna know. I tell you, I wanna know. Oh, I wanna know, no. I wanna know. It's all right. Oh, it's all right now. Say it's all right. I said it's all right. Oh, it's all right. Muito bem, ficou o nosso vídeo, sem dúvida importante. Às vezes uma imagem é mais rica do que 1000 palavras. É por isso que nós trazemos sempre aqui esta rúbrica, para que ela fique bem gravada e a possamos, sempre que é importante, colocar em prática na nossa vida. Voltamos à nossa conversa, Bárbara, já numa fase de considerações finais. Algum alerta, alguma palavra que queiras deixar ficar aos nossos telespectadores e que seja importante nesta matéria? Bom, vou aproveitar a oportunidade para dizer que trabalhar todos nós precisamos, como é óbvio. Quem quer a sua empresa tem todo o direito, e acho que sim, Portugal está a precisar de desenvolvimento, mas a saúde, o bem-estar e as normas de segurança devem estar acima da ambição. Ou seja, começar a preocupar-se com as pessoas, enquanto pessoas, com a saúde, com as normas de segurança, e o resto vem para a creche. Bárbara, muito obrigado pelo contributo que aqui trouxeste e por todas essas explicações, sem dúvida muito válidas. Obrigada eu. Obrigado. Nós, Carla, Vamos, que a estamos a nossa chegar ao vida fim. não é só isto? Exatamente, o nosso programa tem horário. Nós vamos chamá-lo mais uma vez para algo importante. Apesar destes temas que trazemos aqui, que alguns deles obrigatórios, mas queremos chamar a atenção para uma palestra, como sempre fazemos, que acontece todas as semanas nesta morada que já passa no nosso rodapé e em outras que pode consultar em iurde.pt. Esta palestra motivacional virada para a vida financeira, ela é trazida para o estimular, para o motivar a chegar um pouco mais à frente. Por isso, se puder, participe, principalmente se está a passar na vida financeira, na sua empresa, no seu negócio, alguma situação mais delicada. É com todo certeza. ajustado. Com certeza. E é importante, e você vai sentir toda a diferença, obviamente. Estamos a chegar ao final do nosso programa de hoje. Resta-nos deixar as nossas despedidas e agradecer mais uma vez à empresa Eurosaúde, a empresa de Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho, que nos disponibilizou imagens da sua clínica, da sua empresa, e a qual também aconselhamos vivamente a que você possa também contratar os seus serviços. Fica a morada aqui também em rodapé. César? Esta semana é tudo. Desejamos-lhe uma excelente semana. Até à próxima. Até lá e acerte.